Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu sou o professor Guilherme Daltro. Estou aí no Instagram, na página @matemática_prof.gui e também no YouTube, Matemática na Prática, professor Guilherme Daltro. Juntamente em parceria, com a página Líder Estudos, nós estamos aí disponibilizando para vocês gratuitamente uma série de lives com assuntos de matemática. Eu fiquei encarregado de falar um pouquinho sobre probabilidade. Então, para a nossa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos, depois fazer algumas questões bem interessantes que já caíram em Enems anteriores. Então, vamos aí para a nossa live, Bom, falando um pouco sobre probabilidade, quais são aí alguns conceitos, algumas palavras-chave que a gente mais usa? Então, por exemplo, quando você escuta alguém falando qual a chance de um certo evento ocorrer, Então, chance envolve essa probabilidade aí, Na verdade, sinônimos, é a mesma palavra. Outro ponto também, o espaço amostral. O que é o nosso espaço amostral? São todos os eventos possíveis que pode ocorrer. Então, vamos citar aqui um exemplo do lançamento de uma moeda. Aí a pessoa ela pode perguntar qual é a chance de cair cara. E aí você pode dizer, é uma chance dentre duas. Então, olha que interessante, você já falou uma probabilidade aí, uma chance de um evento ocorrer dentre todos os eventos possíveis. Isso que é a nossa probabilidade. O resultado, ele sempre vai ser entre 0 e 1. Por exemplo, então vamos colocar aqui, entre 0 e 1, eu vou ter aqui, por exemplo, a chance de cair cara no lançamento de duas moedas, que vai ser uma dentre duas. Eu posso escrever também em forma decimal, 0,5, ou posso escrever em 50%, em forma de porcentagem. As três formas estão corretas. E aí o que acontece? Como o evento que a gente quer que ocorra, chamado de evento favorável, ele vai ser sempre menor do que o espaço amostral, então essa probabilidade aí, ela sempre vai ser menor do que 1, Não tem como ela ser maior do que 1. E ela pode ser igual a 1, Se o nosso evento desejado, ele for igual ao nosso espaço amostral, Então, por exemplo, se eu quero que caia, tanto faz cara ou coroa, então a probabilidade de eu acertar vai ser 100%, Porque o nosso espaço amostral, ou seja, as possibilidades de ocorrer, só são cara ou coroa. Então, quando a nossa probabilidade é 1, ou 100%, a gente diz que é um evento certeiro. E quando a nossa probabilidade ela é 0, ou seja, não tem chance dela ocorrer, Então, tá aí alguns conceitos básicos que a gente precisa lembrar. Vamos passar aqui para as fórmulas, Que a gente vai ver que dentro do estudo da probabilidade, existem vários tipos de probabilidades, Várias formas de calcular também essas probabilidades. Primeira fórmula, a gente vai chamar ela aqui de porta de entrada, que é justamente o que a gente até já fez intuitivamente, Quando a gente fala da chance de cair a moeda cara, dentre todas o nosso espaço amostral, a gente fala 50%. A gente já está fazendo essa fórmula aqui intuitivamente, Mas a gente vai ver como é que é realmente a definição dessa fórmula. Vamos também ver a probabilidade condicional, que é quando eu preciso calcular a chance de um evento ocorrer, dado que eu sei que outro evento já ocorreu, Então, isso também impacta na probabilidade do evento a ser calculado. Probabilidade da união de eventos, a gente vai também entender isso daí. E a probabilidade binomial, que a gente usa quando nós temos várias tentativas para acertar um certo evento favorável que a gente quer. E por fim, nós iremos ver algumas questões do Enem, que são questões bem escolhidas ali, que realmente exigem um nível de raciocínio bem interessante e que a gente, se você conseguir, na verdade, responder essas 5 questões, você já vai estar com um nível muito bom aí para o Enem. Então vamos lá, vamos começar a ver aqui a primeira fórmula da probabilidade, chamada aí a porta de entrada para o mundo aí da probabilidade.
que é justamente essa daqui, ó. A probabilidade do evento A ocorrer, ela é o seguinte, ó, é o número de eventos favoráveis que eu quero que ocorra, dividido por todos os eventos possíveis que podem acontecer, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá no lançamento da moeda, eu quero que saia cara, né? Vamos primeiro desenhar o nosso espaço amostral. Primeiro a gente desenha o espaço amostral. Ou imagina ele, ou calcula ele, né? Então pode cair cara ou coroa. Esse é o nosso espaço amostral, ou seja, todas as chances possíveis, né? Que podem dar o resultado ali naquele evento. Então são duas possibilidades. Mas eu quero que caia cara, eu quero só um evento favorável, que vai ser apenas uma dentre essas duas possibilidades. E aí como é que a gente coloca aqui na fórmula? Então a gente coloca 1, que é o nosso evento favorável, cara, dividido por 2, que são todos os eventos possíveis dentro do nosso espaço amostral. E aí a gente já fez isso, né? No início aí da aula a gente já falou intuitivamente que a chance é realmente uma entre duas, ou 50%. Vamos agora subir aqui um pouco o nível, pegando um dado. Aí um dado ele já tem um espaço amostral maior, né? Ele já tem mais resultados possíveis no lançamento. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: ó, qual é a chance de, no lançamento de um dado, eu obter um número primo? Então, como é que a gente vai calcular essa probabilidade aqui? Então, primeiramente, a gente desenha o nosso espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades de resultados no lançamento de um dado. Então, pode cair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui está todo o nosso espaço amostral. A gente já pode colocar no denominador da nossa fórmula o número 6, né? São 6 números possíveis. Mas eu quero que caia um número primo. Quais são os números primos aqui dentro do nosso espaço amostral? Então, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 5. Então, são 3 casos favoráveis, né? 3 casos que atendem a minha questão ali de ser um número primo. Então, eu coloco isso aqui no numerador. E aí, a probabilidade é 3 sobre 6. Eu posso simplificar, dividir todo mundo por 3. Posso colocar em forma decimal. E ainda posso colocar em forma de porcentagem, né? Essas 3 formas estão corretas. E aí, se em alguma questão as alternativas estiverem, por exemplo, em porcentagem, e você achou em fração ou em decimal, você transforma e não tem problema nenhum. Não quer dizer que você errou a questão, não. Então, essa é a base, né? Número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. Então, vamos continuar aqui, ó, falando agora da probabilidade condicional. Como é que é essa probabilidade condicional? Na leitura aqui da fórmula é o seguinte: a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B ocorreu, ou sabendo, né, que o evento B ocorreu, é igual à probabilidade da interseção entre o evento A e B, dividido pela probabilidade de ocorrer o evento B, ou seja, o evento conhecido, né? O evento que a gente sabe que conheceu. Em muitas situações, a gente não vai precisar usar de fato essa fórmula. A gente pode pensar na probabilidade condicional como uma redução do espaço amostral. Como assim? Então, imagine uma pessoa que ela precise adivinhar, né, qual é o número que vai cair no lançamento de um dado. E aí, ó, ela tem, inicialmente, uma chance ali de 1 para 6. Né? A gente tem o nosso espaço amostral, ela precisa acertar qual é o único número que vai dar de resultado. Então, 1 sobre 6 é a chance dela acertar. Mas note aqui agora o seguinte, ó, como saber o evento B pode impactar, né? Ou seja, ajudar essa pessoa a aumentar suas chances de acertar. Esse evento B poderia ser o seguinte: uma pessoa chegar para ele e falar: olha, eu sei que caiu um número par. Então agora olha o que acontece. Ó. Dentre aquele espaço amostral inicial dela, ela agora reduz o seu espaço amostral porque ela tem a informação do evento B. Ela sabe que aquele número é par. Então, ó, ou é 2, ou é 4, ou é 6. Então, ela precisa acertar um desses números dentre os 3 aqui. Então, a chance dela
já aumenta bastante. Era 1 sobre 6, e aí aumentou, ficou agora 1 sobre 3. Então, é bem interessante a gente saber, né, como usar essa fórmula da probabilidade condicional. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente vai fazer com a redução do espaço amostral e com a fórmula também, para a gente comparar qual é a fórmula mais fácil. Foi retirada de uma urna com 10 bolas enumeradas de 1 a 10, uma bola com um número múltiplo de 3. Qual é a chance dessa bola possuir um número par? Então, olha que interessante. Primeiramente, o nosso espaço amostral, que era de 10 bolas, né, enumeradas de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, a gente viu que o nosso espaço amostral foi reduzido, porque eu sei que a bola que saiu é múltiplo de 3. Então, dentro do nosso espaço amostral inicial, quais são as bolas múltiplos de 3? Ou seja, a gente tem aqui 3, a gente tem 6 e a gente tem 9. Então, olha só, esses números aqui, ó, não tem chance deles saírem. Ó. Pode descartar do nosso espaço amostral. O nosso novo espaço amostral é 3, 6 e 9. Vamos até escrever ele aqui. E aí ele fala qual a chance dessa bola possuir um número par. Dentre esses 3 números, apenas o 6 é par. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 3, ou seja, um evento favorável, que é o número 6 ser par, dentre os 3 possíveis, que é o 3, o 6 e o 9. Então, olha aí que interessante, né? Eu tenho 1/3 de chance. Como é que eu faria usando a fórmula? Vamos usar a fórmula, porque ela é muito importante da gente conhecer, né? Que em algumas situações a gente vai precisar usar ela mesmo. Então, vamos identificar quem é o evento A, quem é o evento B. O evento A é justamente a pergunta que ele faz. Ó, qual a chance dessa bola ser um número par? Então, está aqui o nosso evento A. E o nosso evento B é a informação privilegiada que a gente tem, né? O evento que já ocorreu, ou seja, ela ser múltiplo de 3. Então, vamos escrever aqui, múltiplo de 3. O que a gente precisa calcular agora? A probabilidade da interseção de A e B. O que é interseção? É ocorrer os dois eventos simultaneamente. Então, comparando aqui o A e B, ó, quais são as chances, dentro do nosso espaço amostral de 1 a 10, de eu encontrar bolas que sejam pares e que sejam múltiplas de 3 ao mesmo tempo? Então, vamos ver aqui, ó, colocando o nosso espaço amostral, se a gente não conseguir imaginar na hora, né? A gente pode desenhar o nosso espaço amostral. Eu quero os números pares e múltiplos de 3 ao mesmo tempo. Então, vamos primeiro achar os múltiplos de 3. Ó. Eu tenho 3, 6 e 9. E eu quero os pares, ou seja, apenas o 6. Então, qual é a chance de ocorrer essa interseção? É só se sair o número 6. Apenas o número 6, dentre 1 e 10, é par e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Então, a probabilidade da interseção é 1 dentre 10. Um evento favorável dentre 10 eventos do nosso espaço amostral. Isso aqui agora, ó, dividido pela probabilidade de B. Ou seja, é só a gente achar a chance de sair um múltiplo de 3 dentre os nossos 10 números. Eventos favoráveis, 3, 6 e 9. Eventos possíveis, 10 do nosso espaço amostral. E aí é só a gente resolver aqui agora essa divisão de frações, né? A gente pode cortar aqui os denominadores e vai ficar 1 sobre 3. Então, a gente usou aí a fórmula, a gente viu que deu uma voltinha a mais do que só imaginar a redução do espaço amostral, mas é muito importante a gente saber também essa fórmula, né? Da probabilidade condicional. Vamos ver aqui um segundo exemplo, ainda no assunto de probabilidade condicional. 2 dados usuais e não viciados são lançados. Sabe-se que os números observados são ímpares. Então, qual a probabilidade de que a soma deles seja 8? Então, vamos lá. A gente tem o nosso evento A, que é a chance de que a soma seja 8, mas dado que ocorreu um evento B, que é os números observados serem ímpares. Então, vamos fazer aqui, primeiramente,
sem a fórmula, né? Observando apenas a redução do espaço amostral. Então, os números são ímpares, né? Pode sair 1 e 3, pode sair 1 e 1, né? Pode sair repetido. Então, vamos colocar aqui, ó. O que é esse 1 e 1? Parece uma coordenada, né? Mas, na verdade, é o seguinte, ó. É o dado sair 1 e o segundo dado sair 1 também. Uma outra situação, um dado sai 1 e o outro sai 3. E aí a gente vai fazendo, né? Então, se o primeiro sair 1, o segundo pode sair 1, 3 e 5. O primeiro saindo não tem mais números ímpares, né? No lançamento de um dado. Agora, o primeiro pode sair 3 e o segundo pode sair 1. O primeiro pode sair 3 e o segundo também 3. O primeiro pode sair 3 e o segundo, pode sair 5. Por último, o primeiro pode sair 5 e o primeiro sai 1. O primeiro pode sair 5 e o segundo sai 3. Por último, o primeiro sai 5 e o último também. Ou seja, olha só o nosso espaço amostral. Se a gente fizesse todo o nosso espaço amostral saindo, seja par, seja ímpar, eu teria 36 combinações ali possíveis, né, de resultados para esses dois dados. Mas tendo essa informação, olha só o tamanho do nosso espaço amostral. Apenas 9 números. Tá vendo? Agora, usando esse novo espaço amostral, a gente responde a pergunta, ó, a probabilidade de que a soma seja 8. Então, 1 mais 1 não é 8, 1 mais 3 é 4, 1 mais 5 é 6, 3 mais 1 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 5 é 8, olha só um evento favorável aqui, 5 mais 1 é 6, 5 mais 3 é 8, outro evento favorável, 5 mais 5 é 10. Então, olha só, 2 eventos favoráveis dentre 9 do nosso novo espaço amostral. Então, tá aí a chance de 2 sobre 9, seria a letra C. Não é assim? Então, aí sem usar a fórmula. Usando a fórmula, vamos apagar aqui e vamos deixar esse espaço amostral para a gente dar uma observada nele. Como é que é a fórmula? Eu preciso dividir a probabilidade da interseção pela probabilidade de B. Achando primeiro a probabilidade da interseção, ou seja, a soma dos números serem 8 e os dados serem ímpares. Ou seja, tem que ocorrer os dois eventos. Dentro desse nosso espaço amostral, a gente sabe que só tem duas possibilidades, né? Que é sair 3 e 5 ou 5 e 3. Poderia sair 6 e 2, mas aí não são ímpares. Poderia sair 4 e 4, mas não são ímpares. Então, sendo ímpar e a soma dando 8, eu tenho apenas dois resultados dentre os nossos 36 possíveis de todos os dados. Aqui a gente analisa todos os dados. E aqui dividido pelo nosso evento B. O nosso evento B, ó, é sempre aquele evento que a gente sabe que ocorreu, né? É dado que o evento já ocorreu. Ou seja, o nosso evento B dele ser ímpar, né? Ou seja, qual é o nosso espaço ali favorável, né? De sair todos os números ímpares. Foi justamente o que a gente já fez no início. São todos esses 9 números aqui, ó. Então, são 9 números dentre todos os 36 que vão sair todos ímpares, tanto o primeiro quanto o segundo. Fazendo a divisão, a gente corta 36 com 36 e sobra 2 sobre 9. Né? 2 sobre 9 é perto ali de 2 sobre 10, que daria 20%. Então, aproximadamente 20%. Se você quiser colocar exatamente, é 22,222%. Vamos agora estudar aqui um pouquinho sobre a probabilidade da união, né? União de eventos. Então, primeiro eu preciso fazer a seguinte pergunta. São eventos mutuamente exclusivos? Ou seja, um não pode acontecer juntamente com o outro? Então, se a resposta for não, não são mutuamente exclusivos, eu vou usar essa fórmula aqui completa. Ó. Eu preciso usar esse termo aqui também. Se esses eventos eles forem mutuamente exclusivos, então eu vou usar só até aqui, essa fórmula, né? Então, uma maneira aí da gente não precisar usar essa fórmula toda
e a gente calcular isso daqui perdido, né? A gente não precisa fazer isso se a gente souber que são eventos mutuamente exclusivos. Vamos colocar um exemplo que a gente consegue entender melhor. Analisando a fórmula, aqui ela diz o seguinte, ó, que a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, ou seja, a união desses dois eventos, é a soma, né? Eu vou somar o evento A mais o evento B, se forem mutuamente exclusivos. Por exemplo, o lançamento de uma moeda. O nosso espaço amostral, os eventos possíveis, eles são mutuamente exclusivos? São, porque não pode cair cara e coroa ao mesmo tempo, né? Então, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Qual é a probabilidade de cair ou cara ou coroa? É só somar. Probabilidade de cair cara é 50%. Probabilidade de cair coroa é 50%. Como eles não são exclusivos, a gente não precisa desse termo. E isso aqui vai dar 2 sobre 2, que é 1, né? 100%. Agora, quando são eventos que ocorrem juntos, né? Que não são mutuamente exclusivos. Pode acontecer de eles ocorrerem juntos. Então, a gente precisa adicionar esse termo, porque é o seguinte. Vamos colocar aqui o espaço amostral de ocorrer o nosso evento A. E aí eu vou ter também o espaço amostral de ocorrer um evento B. E a gente percebe que algumas vezes o evento A e o B podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, seria uma interseção aqui desses dois espaços amostrais. Então, se eu quiser calcular a união desses dois eventos, ou seja, tudo isso daqui de azul, não basta só somar o A com o B, porque note o seguinte, se eu somar a chance de ocorrer o evento A, eu pintaria todo esse espaço amostral aqui do A. Se eu quisesse somar agora com o evento B, eu pintaria todo esse evento B. Então, note que essa interseção eu pintei duas vezes, tanto de azul para o evento A, quanto de verde para o evento B. Então, se eu estou somando ela duas vezes, eu preciso retirar uma vez. E é o por isso dessa fórmula aqui. Então, vamos ver um exemplo aí de uma aplicação de eventos mutuamente não são mutuamente exclusivos. Olha só esse exemplo aqui. No lançamento de uma moeda, qual a chance de cair cara ou coroa? Então, são mutuamente exclusivos? Não. Porque não tem chance de cair cara e coroa ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai somar a probabilidade de cair coroa com a probabilidade de cair cara, né? Então, isso aqui é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é 100%. Intuitivamente, a gente sabe, né, que se eu lançar uma moeda, tem 100% de chance de cair ou cara ou coroa. Agora aqui, no lançamento de um dado, qual a chance de cair par ou prima? Então, note o seguinte, números pares no nosso dado, eu tenho 2, 4 e 6. Números primos no nosso dado, eu tenho 2, 3 e 5. Então, são eventos mutuamente exclusivos? Não, porque pode acontecer a situação de eu ter um par e um primo ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a probabilidade de A, ou seja, a probabilidade de ser par, 3 números dentre os 6. Vou somar com a probabilidade de ser primo, que também são 3 números dentre os 6. Mas preciso tirar aqui, quando vai ocorrer os dois ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade da interseção? É de sair o número 2 dentre todos os nossos 6 números possíveis. Então, fazendo essa conta aqui, 3 mais 3 é 6, menos 1 é 5. Então, eu tenho 5 sobre 6 chances de cair ou par ou primo, né? Então, essa é a soma dessas duas probabilidades, né? Ou par ou primo. Agora, olhando para esse exemplo 5 aqui, qual é a probabilidade de se pegar uma carta vermelha ou um rei? Então, esse ou é um caso de união, né? De soma ali de probabilidades. Mas eu preciso saber se vai acontecer de ter essa probabilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo. Então, o baralho ele tem 52 cartas divididas em 4 naipes. Então, são 13 cartas para cada naipe, né? Sendo ali 26 cartas vermelhas. Cada naipe ele vai ter um rei.
Então, nos dois nabos vermelhos, que é copas e ouros, vão ter dois reis vermelhos. Então, ó, eu tenho a situação de interseção. São dois reis vermelhos dentre as minhas 52 cartas. Então, essa é a chance de sair a interseção, né? Dois reis vermelhos dentre as 52. Então, eu preciso subtrair justamente esse termo, né? Já que não é mutuamente exclusivo. Então, fazendo lá a conta, eu somo as interseções, eu somo as probabilidades, qual a chance de pegar uma carta vermelha. Então, são 26 cartas vermelhas dentre as 52, mais qual a chance de sair um rei. Eu tenho 4 reis, uma em cada naipe, menos a interseção, que é sair tanto rei quanto vermelho ao mesmo tempo. Fazendo essa conta, eu tenho 26 mais 4 é 30, menos 2 é 28, e aí eu posso dividir por 4, dá 7 sobre 13. Então, 7 sobre 13 é a chance de sair, de eu pegar ou uma carta vermelha ou um rei. Então, bem interessante aí a gente saber esses conceitos da probabilidade da união de eventos. Falando aqui agora da probabilidade binomial. Ia ser bem interessante que a gente usa ela bastante quando a gente vai calcular a chance final após várias e várias tentativas, né? A fórmula é a seguinte, ó. A probabilidade de ocorrer o evento A x vezes, né? Ou seja, com x sucessos, é igual ao número de tentativas, esse n aqui é o número de tentativas, binomial, não é uma fração aqui, é binomial, com o número de tentativas, vezes a chance individual, ou seja, ele vai dar lá na questão a chance em um lançamento, né, de acertar. Então, a chance individual elevada ao número de acertos, multiplicado pela probabilidade complementar do acerto, né? Ou muitos preferem chamar também da probabilidade de erro, mas eu prefiro chamar aqui ó, da probabilidade complementar, né? Para não encher de incógnitas a nossa fórmula. Mas você pode encontrar essa fórmula, a letra Q aqui, ó, ao invés de 1 menos P. Mas esse Q é a probabilidade do evento complementar, elevado ao número de tentativas menos o número de acertos. Então parece uma fórmula com bastante incógnitas, né? Bastante letras, mas na verdade ela é uma fórmula que facilita bastante a nossa conta. A gente vai fazer sem usar ela, para a gente ver como é mais complicado. E sabendo essa fórmula, vai nos ajudar bastante no Enem, né? Ainda mais que a gente tem só 3 minutos ali para responder cada questão. Então, se a gente souber algumas maneiras, alguns macetes de conseguir responder mais rápido, melhor, né? Então, vamos lá. Olha esse exemplo 6 aqui, ó. Um arqueiro tem 25% de chance de acertar o centro do alvo em 3 tentativas. Qual a chance de acertar pelo menos uma vez o centro? Então, olha só. Primeiramente, a gente tem que entender aqui, ó, o que é esse pelo menos uma vez. Porque a fórmula ela vai nos dar a chance de acertar um valor fixo exatamente. Então, por exemplo, se eu quiser ó, a chance de acertar uma vez, eu faria lá ó, número de tentativas, que é 3, binomial com o número de acertos, vezes a chance individual elevada ao número de acertos, vezes a chance complementar elevada ao número de tentativas menos acertos. Então, essa aqui ó, é a chance de acertar uma vez apenas. Só que ele falou pelo menos uma vez. Então, se esse arqueiro acertar 2 vezes, está dentro aí do que a questão pede? Tá. Ele acertou pelo menos uma vez. Ele acertou 2. E pode acertar 3 também. Então, a gente precisaria fazer 3 cálculos. Ó. 3 cálculos, tá vendo? Então, ficaria mais difícil, mais complicado. Uma maneira interessante da gente pensar é a seguinte, ó. E a gente vai chegar na mesma resposta de que se a gente fizesse os 3 cálculos e somasse no final. Que é a seguinte. Se eu pegar a chance de acertar 0 vezes, ou seja, de não acertar, né? Mais a chance de acertar uma vez,
mais a chance de acertar 2 vezes e mais a chance de acertar 3 vezes, concorda que isso aqui é todo o nosso espaço amostral? Ou seja, essas probabilidades dão 100%? Então, olha que fácil. Ó. Para eu calcular esses 3 aqui, que é o que eu quero na questão, que ele falou pelo menos uma vez, então eu quero essa, quero essa e quero essa, eu preciso apenas fazer 1 menos esse valor. Eu levo esse valor lá para o outro lado da igualdade, e aí vai ficar aqui P de acertar 1, mais a probabilidade de acertar 2 e de acertar 3 é igual a 1 menos a P0. Então, em vez de eu fazer essas 3 contas, eu só faço uma conta, que é a chance de ele não acertar de jeito nenhum. E aí, se eu pegar o nosso espaço amostral 100% e tirar situações que ele não acerta nenhuma, eu chego na nossa resposta, que é ele acertar pelo menos uma vez. Então, é isso que a gente quer fazer. Ó. Fazer 1 menos P0. Agora, como é que a gente vai calcular P0? Então, a gente está fazendo o seguinte. Ó, 1 menos P0. E a gente faz. Como é que a gente calcula P0? Então, a probabilidade do nosso evento A ser justamente 0, não acertar nada, vai ser o número de tentativas binomial com o número de acertos. Eu quero que acerte 0. Multiplicado pela chance individual elevado ao número de acertos. Multiplicado pela chance complementar elevado à diferença de tentativas e acertos. Quando o binomial aqui é 0, isso aqui dá 1. Como é que eu resolvo o binomial? É como se fosse uma combinação. Ó. O que eu faço? Eu coloco 3 fatorial dividido por 0 fatorial e a diferença é 3 menos 0 fatorial. 0 fatorial não é 0, é 1. 3 menos 0 vai dar 3. Então, isso aqui ficou 3 fatorial sobre 3 fatorial. Por isso que dá 1. Eu já posso cortar, porque aqui é uma multiplicação. Então, 1 é o valor neutro da multiplicação. Todo número elevado a 0 também é 1. Então, posso cortar. Então, só vou precisar fazer isso aqui. Ó, 75% elevado a 3. Trazendo aqui para frações, eu vou ter que 75% é 3 sobre 4. Que aí, elevado a 3, é 27 sobre 64. Então, a chance de ocorrer pelo menos uma vez é justamente 1 menos essa P0 que a gente encontrou. Então, 1 ó, a gente pode escrever como 64 sobre 64 menos 27 sobre 64. E aí, isso vai dar 64 menos 27. 60 menos 20 é 44, menos 7 é 37. Então, essa é a chance ó, de ele acertar pelo menos uma vez. A gente nota que já subiu ó, um pouquinho acima de 25%. Claro, se ele vai tentar mais vezes, pelo menos em uma ele vai conseguir acertar, né? 37 sobre 64, ó, ele é aproximadamente 60%, né? Dá uns 58%, né? Então, a chance ela já aumentou um pouco. Então, é bem interessante essa fórmula. Nos ajuda aí em bastantes situações aí do cotidiano. Vamos ver aqui agora, para a gente demonstrar o porquê que essa fórmula funciona. Vamos ver aqui se ele pedisse qual é a chance desse arqueiro ele acertar o alvo exatamente uma vez, nessas 3 tentativas. Então, seria o seguinte, ó, a gente vai pensar nas 3 situações que pode ocorrer aqui para esse arqueiro. Ó. Ele pode acertar logo de primeira e errar as outras 2 situações. Ele pode errar a primeira, acertar a segunda e errar a terceira, ou errar as 2 primeiras e acertar a última. São essas 3 situações aqui que pode ocorrer. Para cada uma dessas situações, vai ter uma chance dela ocorrer, né? E aqui é interessante o uso dos conectivos e ou. Porque aqui é o seguinte, ó, pode acontecer essa primeira situação, ou pode acontecer essa segunda, ou pode acontecer essa terceira situação.
Quando a gente usa o ou, a gente vai somar as probabilidades. Qual a chance de ocorrer essa primeira situação? A gente vai usar o conectivo e. Ou seja, ele tem que acertar a primeira e errar a segunda e errar a terceira. Tem que acontecer simultaneamente esses três eventos. Então, quando a gente usa o i, a gente multiplica. Qual a chance dele acertar? 25%. Qual a chance dele errar? 75%. Qual a chance de ele errar aqui agora na última? 25% novamente, vai ficar ao quadrado. E aí ficou o seguinte, ó, fazendo isso aqui para as três situações, vai dar essa mesma chance. Então, vou ter 3 vezes 25% vezes 75% ao quadrado. Esse 3 ele é justamente a combinação ou a permutação, né, do número de acertos entre o número de erros, né? Seja para 2 acertos, seja para um acerto, seja para 2 acertos. A gente vai ter que calcular quantas vezes, quantas situações diferentes isso pode acontecer. E a gente calcula isso, ó, fazendo o binomial, que aí tem o resultado 3. O 25 vai ser justamente elevado ao número de acertos que a gente quer, nesse caso é só 1. E o 75 é elevado ao número de erros que a gente quer, que nesse caso é 2. E aí é justamente o que a fórmula nos diz, né? A gente vai pegar o binomial de 3 e 1, ou seja, eu tenho 3 tentativas e quero justamente um acerto. Vou multiplicar pela chance individual, que nesse nosso caso foi 25%, eu posso escrever também em decimal, 0,25. Elevado ao número de acertos, nesse caso é só 1, vezes o 1 menos o 0,25, que vai dar o 0,75, elevado à diferença 3 menos 2. Então, já chegamos na fórmula, né, a partir aí dos conhecimentos de análise combinatória, né? Então, para a gente entender como é que essa fórmula ela funciona. Então, pronto, fizemos aí a parte aí da teoria, né? Deu para a gente aprender como aplicar essas fórmulas, né? A gente viu a probabilidade condicional, viu a probabilidade da união, a probabilidade binomial. Então, todas elas caem bastante no Enem. E vamos ver aqui algumas questões de raciocínio. A gente vai usar bastante o raciocínio, né, para responder aí essas probabilidades. Então, primeiramente, começando aí com essa questão do Enem 2010. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o rock e a MPB. O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de 1.000 alunos de uma escola. Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum desses 3 estilos. Então, a gente tem que considerar que vão ter elementos fora dessas pesquisas aqui, né, que não curtem nenhum desses 3 tipos. Se for selecionado ao acaso um estudante do grupo pesquisado, qual a probabilidade dele preferir somente MPB? Então, dentre esse grupo pesquisado de 1.000 alunos, então a gente já sabe qual é o nosso espaço amostral, qual a probabilidade dele preferir somente MPB? Esse é o nosso evento favorável. Então, precisamos saber. Ó. Você poderia olhar aqui e falar, olha, são 200 que curtem MPB. 200 dividido por 1.000 é 20%, letra E. Mas não é simples assim. Ó. Porque quando a gente faz uma pesquisa e a gente coloca aqui MPB, a pessoa que respondeu MPB pode ter respondido também rock, pode ter respondido também samba. Não quer dizer que esses 200 sejam exclusivamente apreciadores do MPB. Então, como é que a gente faz? Nós vamos montar aqui uma situação em que a gente vai ter esses espaços amostrais se interceptando em algum momento. Então, vamos chamar esse primeiro aqui de MPB, chamar esse outro aqui de rock e chamar esse outro aqui de samba, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui interseções e temos uma interseção tripla. Ou seja, são as situações em que uma pessoa responde que gosta dos 3 ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai responder aqui? Nesse quadradinho, nessa interceptação tripla, nós vamos colocar o número 20.
que são 20 pessoas que curtem os 3 estilos musicais. Nessa outra interceptação, entre MPB e samba, a gente vai colocar quem curte os dois ao mesmo tempo. Samba e MPB são 50. Como 20 já estão contados que gostam dos 3, que responderam lá que gostam dos 3, esses 20 já estão contados aqui, né? Na interseção de samba e MPB. A gente vai colocar só o número 30 aqui e a gente satisfaz a condição de que essa interseção tenha 50 pessoas. Rock e MPB devem ter 60. Então, usando o mesmo raciocínio, essa interseção aqui deve ter 60. Como já tem 20 na interseção tripla, sobra 40 para essa interseção entre rock e MPB. Não vamos precisar fazer dessa, que o nosso foco aqui é justamente descobrir quem é o valor exclusivo do MPB. A gente sabe que todas as pessoas que responderam MPB são 200. Então, se aqui vamos analisar só esse círculo aqui do MPB. Nesse círculo tem que fechar 200 pessoas. Eu já tenho 30 mais 20 mais 40. Eu já tenho aqui 90. Para 200 faltam 110. Então são 110 pessoas que apreciam unicamente MPB, dentre o total de alunos pesquisados, que é 1.000. Então, se a gente simplificar um zero com zero, a gente já acha 11%, que é a letra D. Então a questão é bem interessante, envolve raciocínio, também teoria dos conjuntos, né? A gente estuda isso aí, é bem interessante. A próxima questão. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, a questão é bastante confusa, com algumas informações, e a gente precisa entender o que ela está pedindo aqui. Então, ele falou o seguinte, 20% das declarações do imposto de renda foram identificadas como inconsistentes. Essas declarações consideradas inconsistentes, então dessas 20% que são inconsistentes, vou até escrever aqui, inconsistentes são 20%. Então, as que não são inconsistentes é a probabilidade complementar, né? Inconsistente com não inconsistente é 100%. Então, não inconsistente é 80%. Das consideradas inconsistentes, constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, dessas 20% aqui, inconsistentes, 25%, ou seja, 1/4 delas, também eram fraudulentas. Então, quanto é 25% de 20%? Vai ser 20% dividido por 4, 5% são fraudulentas. Deixa aí, fraudulentas, né? E constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Então, 6,25% dessas 80% eram fraudulentas. Como é que a gente calcula isso? Você vai fazer 6,25 vezes 80. E aí a gente vai responder isso daqui. A gente pode fazer o seguinte, 6 vezes 8 vai dar 48. 8 vezes 0,25 vai dar 2, não é? Então, como se a gente separasse, né? 6 mais 0,25. E aí distribuiu essa multiplicação para cada um. Aqui embaixo ficou 100 vezes 10, né? Então ficou 1.000. Então 50 sobre 1.000 é o mesmo que 5
Então, 5% das inconsistentes, na verdade, 6,25% das inconsistentes representam 5% do total que são fraudulentas. Então, nós já achamos aqui 10% de declarações fraudulentas dentre o total. Essa informação vai nos ser útil. Então, feita aí essa análise, essa interpretação, a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade nesse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, ou seja, a nossa probabilidade de A, né, dado que ela era fraudulenta? Então, aqui é um caso de probabilidade condicional. Como é que a gente resolve? Probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B. Então, vamos achar um espaço aqui para a gente. O que é a probabilidade da interseção? Ou seja, é ela ser inconsistente e fraudulenta ao mesmo tempo, né? Nosso evento A juntamente com o nosso evento B. E a gente sabe que são 5%. Esses 5% são as fraudulentas que são inconsistentes também ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a probabilidade da interseção. Dividido pela probabilidade de B, ou seja, qual é a probabilidade dela ser fraudulenta? A gente sabe que são 10%, né? Tanto inconsistente quanto não inconsistente, no total vão dar 10% de declarações fraudulentas. Então, fazendo essa divisão, aqui é como se fosse 5 dividido por 100, né? Ficaria o denominador 100. 10 dividido por 100 ficaria o denominador 100. A gente corta esses denominadores, fica 5 sobre 10. A gente pode simplificar para 1 sobre 2, ou seja, 50%. E a questão não deu nenhuma dessas, né? Deu em forma decimal. Mas tanto faz em fração, porcentagem ou decimal, que é a letra E, 0,5. Muito cuidado aqui para não marcar a letra A. Então, questão bem interessante, que exigiu bastante raciocínio e o uso dos conhecimentos de probabilidade condicional. Vamos ver aqui a terceira questão do Enem. Então, vamos lá. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em a sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Então aqui vai ser o seguinte, eu tenho lá os 3 alunos e esse professor, ele vai entrar e falar em inglês, né? E ele quer que um desses 3 alunos, que ele fala aqui, probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida, ou seja, pelo menos um tem que responder, né? Então a gente pode interpretar da seguinte forma: esse entrevistador ele vai tentar 3 vezes, porque ele vai estar falando com 3 alunos, e dentre esses 3 alunos ele precisa acertar um. Um tem que responder para ele. A gente já lembra aqui da probabilidade binomial, né? Só que aqui é o seguinte, é pelo menos um. Então, o que a gente vai lembrar? Pode um responder para ele, pode 2 responder, ou podem os 3 responder, né? Então, se eu fizer aquela soma de ninguém responder, com um responder, 2 responder, e todo mundo responder, os 3 responder, isso dá 100%. Eu quero isso daqui, a chance de pelo menos um responder. A gente tem que interpretar esse pelo menos nessa parte aqui da pergunta. A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida. Então, a gente entende que isso aqui é de pelo menos um conseguir responder ele. Então, passando o P0 para cá, é só a gente responder isso daqui, né? 1 menos P0. Em vez de a gente fazer todos esses 3 cálculos aqui. Então, vamos lá. Vamos partir agora para as contas. Como que é a probabilidade binomial? Vamos colocar 1 menos P0. Eu quero aqui, a probabilidade
dos nossos acertos ser zero. Como é que é? Binomial tentativas com acerto que a gente quer, vezes a chance individual de acerto. Eu tenho 30% de chance de pelo menos, na verdade, de um aluno falar inglês, né? Elevado ao número de acertos, vezes o complementar, que é 0,7. 1 menos 0,3 é 0,7. Elevado à diferença, 3 menos 0 é 3. Binomial, quando embaixo é 0, dá 1. 0,3 elevado a 0 dá 1. Então, é só eu fazer 0,7 aqui ao cubo. Então, vamos ver aqui na calculadora. 0,7 elevado ao cubo. Isso aqui dá 0,343. Então, fazendo 1 menos a probabilidade de não acertar nenhum, ou seja, de ninguém responder ele. Se a pergunta fosse, qual a probabilidade de ninguém responder e ninguém entender ele? Já era essa daqui. Mas a gente quer a probabilidade de pelo menos um responder ele. Vai dar 65,7%. Que é justamente aqui a nossa letra D. Outra questão aí muito interessante de probabilidade binomial, né? E essas exigem realmente um raciocínio um pouquinho maior. Vamos então para a nossa penúltima questão aí sobre probabilidade aí no Enem. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1 sobre 2. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Então, olha que interessante, né? Aqui ele já nos deu a chance que ele quer. A gente precisa saber, então, quantas tentativas a gente precisa fazer. Em uma tentativa, que seria uma placa que a gente colocar, a gente tem apenas 50% de chance do motorista olhar para aquela placa. Então, à medida que eu vou aumentando as minhas tentativas, eu vou aumentando as minhas chances de acertar pelo menos um, né? Então, vamos lá. O que eu quero aqui? Se ele quer acertar pelo menos uma das placas, vai ser a chance dele ver uma, a chance dele ver duas, a chance dele ver três, e assim sucessivamente, até a chance dele ver a última lá, né? A gente vai chamar de N. A gente tem também a probabilidade de não ver nenhuma placa. Tudo isso é o nosso espaço amostral, dá 100%. Ele quer pelo menos uma, então é tudo isso daqui. A gente nem sabe quantas placas vão dar 99% de chance, né? Então, nesse caso, a gente é obrigado a passar o P0 para cá. Então, para ele ver pelo menos uma placa, a gente precisa fazer o 1 menos P0. Então, vamos voltar e montar a nossa fórmula, que é a seguinte. 1 menos P0. Quem é P0? É o número de tentativas, que é justamente o que eu quero saber. Quantas placas eu vou usar, né? Cada placa é uma tentativa que ele faz a pessoa ver a propaganda dele. Então, eu não sei, vamos chamar de x binomial com 0. Que nesse caso, eu estou fazendo 1 menos o P0 aqui. A chance individual dele ver uma placa é 50%. Isso aqui é elevado a 0. A chance de ele não ver nenhuma placa é 0,5 elevado a x menos 0, que é x. E esse resultado aqui tem que dar pelo menos 99%. Né? Vamos já deixar aqui em forma decimal. Então, montamos a equação, agora é só achar o valor de x, né? Agora vem o seguinte, quando o nosso binomial for 0, isso aqui vai dar 1. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, vai sobrar para a gente só isso daqui,
1 menos 0,5 elevado a x igual a 0,99. Vamos deixar isso aqui um pouquinho melhor da gente entender. Ó. Vamos passar o 0,99 para o primeiro membro. Aí ele vem negativo, né? 1 menos 0,99 é 0,01. O menos 0,5 elevado a x a gente passa positivo para o segundo membro. Então vamos lá. 0,5 elevado a x é 1 sobre 2, todo mundo elevado a x. 1 elevado a x é o próprio 1. 0,01 a gente pode deixar da forma que está. Troca aqui agora de posição. A gente vai ter que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 0,01. 1 dividido por 0,01 é 100, né? Então, ficou mais fácil do que nessa forma. 2 elevado a x tem que ser igual a 100. Se a gente colocar aqui 2 elevado a 7, isso aqui já dá 128. 2 elevado a 6 daria 64. Então, o número de placas tem que ser pelo menos 7. Né? O valor aqui de x tem que ser pelo menos 7. E aí a gente não encontra nas opções alternativa 7. Mas o que a gente precisa notar é o seguinte, ó, que na questão toda, é que esse dono do restaurante, ele já tem uma placa lá, ele já colocou a placa para analisar, né, o fluxo, né, a chance ali de alguém olhar para aquela placa. E até a pergunta, no final, ela perguntou ó, a quantidade mínima de novas placas. Então, se eu já tenho uma e eu preciso de 7, então eu preciso colocar mais 6 placas instaladas. A última questão já vai puxar um pouquinho aqui para a combinatória, que é o assunto da live de amanhã. Então vamos ler. Ó. A população brasileira sabe que, pelo menos intuitivamente, a probabilidade de acertar 6 dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto 1, 2, 3 até a 60 custava R$ 1,50. Então, aqui dados de 2009, né? A questão de 2009. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar apenas 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade dessa última, né? De acertar 6. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes, que não tenham 5 números em comum, do que uma única aposta com 9 dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina, no segundo caso, em relação ao primeiro, é aproximadamente. Então vamos ver, ó. Esse segundo caso aqui, quais são as chances de eu acertar uma quina se eu fizer uma única aposta com 9 números? Então, dentre os 9 números que eu for selecionar, eu posso tirar aqui, ó, resultados de quina. Eu posso tirar, por exemplo, desses 9 números que eu selecionei, pode sair uma quina que englobe o primeiro, o terceiro e esses outros 3 números aqui. Pode sair uma quina que englobe agora esses outros números. Então, tem várias quinas que podem acontecer dentro desses 9 números que eu escolhi. Então, o que eu faço aqui? Vai ser uma combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. Por que uma combinação? Porque a ordem aqui não importa, né? Se eu tirei, por exemplo, a dezena 10 e depois a 23, na hora do sorteio, se sortear primeiro a 23 depois a 10, eu acertei, né? Ainda estou dentro aí desse sorteio. Então, a ordem não importa. Então, vai ser uma combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. Então, quantas quinas eu posso acertar se eu fizer a aposta de 9 dezenas? A gente resolve isso aqui, ó. 9 fatorial dividido por 5 fatorial, e a diferença 9 menos 5 vai dar 4 fatorial. Resolvendo isso daqui, a gente tem 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, corta com 5 fatorial,
Embaixo a gente tem 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2 corta com 8. O 3 corta ali com 9. Fica só 3. Então vai ser 3 vezes 7 vezes 6. 7 vezes 6 é 42. 42 vezes 3, 126. Então eu posso, olha só, eu tenho 126 quinas diferentes se eu escolher 9, né? Então minha chance aumenta bastante. A outra situação que ele falou, ele vai fazer 84 apostas com 6 dezenas diferentes. Então olha só, se ele fizer uma aposta lá com 6 dezenas, então dentre esses 6 elementos, quantas quinas eu posso ser agraciado aí, né, pelo sorteio? Então vai ser novamente uma combinação de 6 elementos tomados 5 a 5. Então vai ser, vamos abrir um espaço aqui para esse primeiro método, né? Aquele segundo, a gente fez a conta, achou 126 possibilidades. Para essa segunda forma, eu vou ter aí uma combinação de 6 elementos tomados 5 a 5. Isso aqui vai dar 6 fatorial vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Então, em uma aposta com 6 dezenas, eu tenho 5 quinas diferentes com que eu posso ser sorteado ali. Só que ele fez 84%, 84 apostas dessa, né? Então, fazendo aqui essa conta rapidinho. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 8, 48 mais 2, 504. Então, com essas 84 apostas, eu tenho 504 possibilidades diferentes de acertar a quina. E isso é justamente 4 vezes maior do que 126. Então, por isso que essa primeira estratégia aqui te dá uma chance 4 vezes maior do que a outra estratégia. Então, uma possibilidade maior de você ganhar o prêmio. Então, pessoal, essa foi a nossa live. Espero que possa ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor esse assunto aí de probabilidade. E se vocês gostaram e querem ficar mais por dentro de vídeos e dicas como este, de matemática, você pode entrar lá na minha página, né, no GVT, tem vários vídeos curtos e diários. Siga também a Líder Estudos, que vem com iniciativa muito boa de ajudar, né, vocês, alunos. E com certeza estamos aqui para o que precisar. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.